Estamos mais uma vez na sua companhia para lhe trazer uma aula desta Escola Bíblica. Será a última aula desta semana, onde vamos, eu diria, fechar em beleza o nosso assunto de hoje. Mas não vou revelar desde já qual será o conteúdo, porque para isso temos connosco mais uma vez o pastor Rui Bastos. Pastor, bem-vindo. Olá, Daniel. E peço-lhe precisamente, pastor, que nos introduza a aula de hoje. Muito bem. A ideia principal que temos para hoje tem que ver com o seguinte: Satanás tem preparado para o final da história da humanidade a manifestação da sua falsa trindade. Falsa trindade, enfim, já pensava que tinha ouvido todas as coisas, ainda não tinha ouvido esse termo, mas vamos certamente compreendê-lo melhor quando lermos o texto que traz para nós hoje. Este texto encontra-se em Apocalipse, no capítulo 13, e vamos ler, apesar de ser um pouquinho extenso, vamos ler os versículos 2 a 15, que eu passo a ler. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que preferia arrogâncias e blasfémias. Pastor, vemos aqui um texto, é verdade, com muitas imagens, bastante complexo, mas o pastor, na nossa introdução, trouxe-nos uma palavra até com curiosidade minha, a falsa trindade. É precisamente neste texto, quando vemos ali três entidades a quem o pastor se refere como sendo a falsa trindade? A realidade é que o conceito de trindade não é exatamente uma expressão bíblica. O conceito é bíblico, sim, mas a expressão não é bíblica. Portanto, ela é a constatação de que Deus é representado na Bíblia como a divindade em três pessoas. E nós acabamos por perceber que, assim como na Bíblia o Pai, o Filho e o Espírito Santo são, portanto, a composição desta divindade una, nós vamos encontrar, portanto, também Satanás a promover, particularmente entre os capítulos 12 e 13 de Apocalipse, estes mesmos três elementos que também acabam por promover uma falsa adoração. Refletidos no dragão e nas duas bestas, a primeira besta e a segunda besta? Precisamente. Portanto, e cada um destes elementos, o dragão, a primeira e a segunda besta, que são apresentados depois em Apocalipse 13, eles representam respectivamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São, portanto, a imitação, são a contrafação da divindade celestial e a divindade satânica. É curioso a analogia que o pastor nos traz, porque se por um lado temos Deus como o Criador do mundo, o Senhor do mundo, como Ele próprio se intitula, nós vemos também, na primeira entidade, chamemos-lhe assim, o dragão, também a vontade de lutar contra Deus para obter precisamente, eu diria, esse senhorio, ser Ele o dono do mundo, não é? Exatamente. Nós, quando lemos em Isaías o dilema cósmico entre a luta do bem contra o mal, nós vamos encontrar justamente Satanás querendo colocar o seu trono acima das mais altas nuvens de Deus, ou seja, estabelecer o seu trono, a sua autoridade semelhante ao Altíssimo, querendo, portanto, usurpar o lugar do Criador, o lugar do mantenedor do universo. E é justamente esta a pretensão de Satanás, que no livro de Apocalipse, no capítulo 12, é chamado de diabo, de Satanás, de dragão, de antiga serpente e por aí adiante. É apenas uma dedução lógica que estou a fazer, que então esta primeira besta tenderá ou criará substituir-se ao próprio Filho de Deus, ao Jesus. Precisamente, Daniel. É exatamente esta a ideia. Nós, no texto que acabamos de ler, vimos que a referência que é feita é à segunda besta, de forma muito explícita, e já tivemos a oportunidade de, algumas semanas atrás, de estudar isto, em que percebíamos que esta besta de Apocalipse capítulo 13, ou este poder representado em Apocalipse 13, é, na verdade, justamente a decorrência do cristianismo que se apostatou, o cristianismo que fugiu da sua origem, aonde agora surge um poder que é manifestadamente
apresentado através do poder papal, aonde há a pretensão de ser adorado e de ser o representante de Deus na Terra, assim como Jesus também é adorado legitimamente por ser o nosso Salvador e o Redentor do mundo. Posso ir ainda mais longe, trazendo uma ideia que também surge, que é a intercessão entre Deus, entre o homem e Deus, da qual Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, ninguém vai ao Pai senão através de mim. A verdade é que portanto, esse poder religioso, chamemos-lhe assim, da primeira besta, tende e quer ter também esse papel de intermediador, não é? Exatamente. E é reconhecidamente claro isto, porque muitas vezes se fala em relação ao papado, não é? E aqui é importante que salvaguardemos esta ideia. Muitas vezes, algumas pessoas, ao estudarem as profecias e ao verem a interpretação profética, sobretudo de Apocalipse 13, de acharem que esta é uma visão daqueles que são religiosos antirromanistas ou antipapistas, não é? Na realidade, isto não tem nada a ver com isto. Nós não temos nada contra os nossos irmãos católicos, nem nada contra a estrutura administrativa da Igreja Católica. Mas a verdade é o que a Bíblia realmente diz, e nós não podemos fugir a isto. E a realidade é que, efetivamente, o líder supremo do catolicismo se autodenomina como o vigário de Deus, não é? Ou seja, o representante de Deus na Terra. Justamente aquilo que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, encontramos sendo identificado, de alguma forma até denunciado em Apocalipse 13 e também em Daniel capítulo 7. Aparece-nos então uma segunda besta, eu diria a terceira entidade que nós encontramos neste versículo. Comparação sua, seria o terceiro elemento desta falsa trindade, que de alguma forma funciona em prol da primeira besta. Há aqui também, por dedução lógica, uma similitude com o Espírito Santo que atua em função de Jesus Cristo. Precisamente. E há um detalhe interessante no próprio capítulo 13, que quando é feita a descrição da segunda besta, é dito a certa altura que ela faz descer fogo do céu à terra. Isto está no capítulo 13, no verso 13, precisamente. Semelhantemente, Jesus, ao dizer aos seus discípulos que o Espírito Santo haveria de descer sobre eles como fogo, quando nós lemos Atos 2, vemos que o Espírito Santo desceu sobre os seus discípulos de Jesus, em forma de chamas de fogo, não é? De línguas de fogo. Interessantemente, nós vemos que no mundo cristão, o berço do chamado pentecostalismo, ou o movimento neopentecostal, é justamente o lugar de onde quem estuda profeticamente Apocalipse 13 identifica justamente esta segunda besta, que representa especificamente os Estados Unidos da América, como nação, como poder político, mas ao mesmo tempo também como uma fonte de influência religiosa do mundo cristão atual. Muito bem, chegamos ao fim. É um assunto que nos levaria largos minutos, diria, é verdade. Enfim, muitas aulas para falar sobre isso, mas que conselho prático nos pode deixar no final desta aula? Bem, este assunto é um assunto naturalmente muito denso e que aqueles que nos estão a assistir talvez neste momento estejam com muitas dúvidas, muitas interrogações, mas eu gostaria de lançar-lhe, querido amigo, mais um desafio. A Bíblia tem inúmeras respostas para imensas questões que nós possamos ter. E esteja disponível, aceite o desafio de estudar os livros de Daniel e de Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma bênção para aqueles que em tempo presente estão disponíveis para conhecer a palavra de Deus. E ao assim fazer, você encontrará grandes bênçãos naquilo que Deus tem reservado para si. Que Deus o abençoe. Ao chegar ao final desta aula, com a promessa de que as aulas vão continuar, a Escola Bíblica vai continuar, mas nem sempre podemos continuar com os mesmos assuntos e trabalhá-los de uma forma mais aprofundada. Por isso, lanço-lhes desde já um desafio. Se quiser saber mais sobre Daniel e Apocalipse, por que não? Aqui mesmo na plataforma da opchannel.pt, onde temos também a plataforma dos estudos bíblicos, entre em contacto connosco. Solicite um estudo bíblico, quer de Apocalipse, quer de Daniel. Ou até se quiser mesmo ser acompanhado por alguém, pois bem, entre em contacto connosco. Se tem o desejo no seu coração de saber mais sobre estes assuntos e sobre as verdades bíblicas, não hesite, contacte-nos, quer através dos contactos naturais da rádio RCS, quer através
do formulário aqui na optchannel.pt. Quanto a mim, despeço-me desejando que Deus possa continuar a ser uma grande bênção na sua vida.